Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Nós te exaltamos, nós te louvamos por esse tempo. Nós te agradecemos porque sabemos que tu és aquele que começa a boa obra e o Senhor termina. Obrigada porque as portas do inferno não prevalecerão contra a casa do Senhor. Obrigada, Senhor. Gera um ambiente, Pai, onde a gente vai poder, Senhor, transitar com a autoridade necessária para esse momento. Senhor, nós te pedimos os anjos que o Senhor já liberou a nosso respeito. Nós te pedimos agora um ciclo de fogo em nossa volta, porque o Senhor tem ainda grandes coisas para fazer neste final, em nome de Jesus. Amém. Aleluia a Ele. Aleluia. Eu sei que eu tô com cara de sorteio, né? Eu chego aqui e fica todo mundo rindo, tipo assim, ela vai sortear. Mas mais do que um sorteio, a gente tem uma palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Amém? Glória a Deus. Feliz demais da gente estar aqui essa noite. A gente está transicionando já para a noite, não é isso? E é tão importante essa noite também, de conclusão do que Deus está fazendo em nossas vidas. Tão feliz, porque eu sei que vocês estão recebendo muito, e não tem maior alegria do que essa, a gente receber a porção do Senhor. Eu tenho dito que muitas vezes a gente está tão preocupado em profecias, em línguas, em cultos que tragam arrepios, mas o que nos transforma é a palavra de Deus. A gente fez um circuito de Portugal, fomos à Alemanha, Genebra, e eu percebi que as igrejas de lá, todas sedentas de profecias. E eu estava falando com o pessoal, dizendo, gente, a gente precisa amadurecer, porque quando a gente tem uma profecia, claro que é gostoso, mas a gente não tem mudança. O que nos transforma não é profecias. O que nos transforma não é cultos emocionais. O que nos transforma é a palavra de Deus. E muitas pessoas têm profecias que nunca se cumpriram. Não é? Você acha que Deus não liberou palavras para Saul, para Caim? Você acha que Deus queria dar aquele fim para Caim? De jeito nenhum. Mas Deus disse, Caim, o pecado jaz à tua porta, cumpre a ti dominá-lo. Mas ele não dominou. Então, a gente está precisando se aprofundar na palavra. Mulheres, nós precisamos liberar a palavra de Deus. Nós precisamos ser intercessoras do nosso lar. Nós precisamos ser intercessoras da nossa casa. E a palavra de Deus é o fundamento da oração. Não é o que eu sinto, é o que a palavra de Deus diz. Não existe uma vida vitoriosa sem luta. Não existe vida vitoriosa fácil. A vida vitoriosa não é fácil. A vida vitoriosa é suportar, permanecer. Quando a palavra do Senhor diz permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Na verdade, essa palavra está dizendo suporte. Permanecer é a mesma coisa que suportar. Às vezes a gente vai trincar o dente e a gente vai suportar até que a tempestade passe, até que a luta passe. Então a gente tem que parar com essa utopia, a utopia de redes sociais, que a vida de todo mundo é fácil. O preço a ser pago para chegar até aqui é um preço alto, mas não é um preço de pessoas que desistiram, é um preço de pessoas que suportaram, que permaneceram diante de guerras, de lutas, de perdas, mas permaneceram olhando para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. E essa é a nossa vitória. Não é uma vida sem marcas, mas é uma vida que tem marcas da cruz, que são transformadas em glória. Cada marca na cruz é glória. Por isso que o Evangelho é cruz. O Evangelho é o poder de Deus. E aí o Evangelho é loucura para os que se perdem, mas é poder de Deus para os que estão sendo salvos. Sabe, a melhor forma da gente ser uma mulher vitoriosa é ter a certeza que as lutas virão. É ter certeza que nós vamos passar por dias difíceis, mas nós temos uma certeza muito maior. Todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. Eu posso tudo naquele que me fortalece. A minha força não está em mim, está nele. Está nele. Então o nosso sustento vem dele. E eu queria falar sobre uma mulher essa noite. Estamos falando sobre romper o véu, né? Estamos falando isso. Finalmente eu aprendi. No último dia da conferência eu aprendi que não é rasgar o véu, é romper o véu.
Eu gravei todos os vídeos rasgando o véu. E eu levando carão das pastoras, rompendo o véu. Mas sobre o romper o véu, eu queria falar sobre uma mulher. Uma mulher que ela aprendeu desde cedo da água para camelo. Aprendeu desde cedo a vencer dificuldades. Nasceu num lar onde sua família não era muito fácil. O seu irmão que estava no lugar de seu pai era um homem muito voltado para a cobiça, para o dinheiro. E ela logo cedo já foi pastora. Ela já cuidou de ovelhas. E ela veio para a família, para a descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. E esta mulher é Raquel. A vida de Raquel não foi fácil. Logo cedo ela precisou disputar com Lia, sua própria irmã. Imagine ter alguém que você rivaliza com você todos os dias e é sua própria irmã. Imagine que dentro da sua própria casa as coisas não foram fáceis. Pessoas não lhe compreenderam, não lhe amaram. Pessoas trataram você de uma forma que diminuiu a sua identidade. E ela começou logo cedo competição com Lia. Logo cedo os problemas de Jacó com esse casamento, de ambiguidade, esse casamento duplo. Deus às vezes permite as coisas na vida da gente. Não é escolha de Deus, mas é permissão de Deus. E a poligamia foi permissão de Deus, mas não foi escolha de Deus. Porque a escolha de Deus foi uma Eva para cada Adão, para ser carne da carne e osso do osso. Mas Deus permitiu aquela situação. E não foi uma vida fácil de Raquel. E chega num determinado momento da vida de Raquel, que Raquel está saindo da casa de Labão, com todos os seus filhos, com a sua irmã, com o seu marido. E ela no caminho, diz assim, Gênesis 35, 16, 18. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores de parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás outro filho, ainda terás este filho. Ao sair-lhes a alma, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. É interessante porque a Bíblia fala que ela estava muito perto de Efrata. Efrata quer dizer lugar de cinzas fértil. É interessante, tão antagônico, lugar de cinzas fértil. Por que isso? Ela está chegando a Efrata, um lugar que é de cinzas, mas é um lugar que será fértil. Quer dizer, tem coisas da nossa vida que a gente vai ter que deixar morrer para que possa nascer os sonhos, para que possa nascer coisas novas. A Bíblia fala, ela estava tão perto, mas ela começou o sofrimento. Ela começou as dores de parto. Ela começou a luta que ela está passando. E quando ela está passando aquela luta, quando ela está passando aquela dor, quando ela está passando essa situação, ela chama a situação e a dor de Benoni. Ela olha para a situação e ela diz: esse é o meu Benoni, aquele que com dores eu gerei, aquele que com dores eu pari, aquilo que está me causando sofrimento. Mas o pai, diz assim, o pai da criança, eu creio que o pai do projeto, o pai da situação, o pai da circunstância, disse: não é Benoni, é Benjamim. Não é Benoni, é Benjamim, que quer dizer filho da minha mão direita, filho da minha força, filho do meu poder. Se a gente vai olhar a história de Benjamim, a gente percebe que é o único filho das 12 tribos de Israel que já nasceu na terra prometida. Ele é o único filho que já nasce pronto para a terra prometida. Interessante é que Raquel, apesar dessa toda essa dor, ela já estava gerando algo para o tempo da terra prometida. Apesar de toda luta, já havia nela a provisão para a terra prometida. Já havia nela a instrução de Deus para algo novo. Mas no momento da dor, no momento que estamos passando a luta, no momento que o menino está nas drogas, no momento que você está passando por uma luta no casamento, no momento que o médico diz que o diagnóstico é câncer, no momento que o juiz dá a sentença, a gente acha que é Benoni. A gente acha que a gente gerou Benoni. A gente tem certeza que aquela situação é um Benoni, que é a situação da dor. Mas Deus está dizendo:
para esta mulher. Deus está dando um nome para a situação, dando um nome para o sonho, dando um nome para a criança, dando um nome para aquilo que você gerou. Olha, isso aí não vai ser para a sua dor, isso vai ser a força do seu braço, isso que vai tornar você quem você é. O que nos torna o que somos não foi as coisas que foram fáceis, foram as coisas que foram mais difíceis da nossa vida. O que nos torna prontas não foi o que você soube fazer, não foi o que você fez fácil, não foi o que foi tranquilo. Não, essas coisas não têm músculos espirituais, essas coisas não transformam você, essas coisas não geram orações de madrugada, essas coisas não geram em você a condição necessária para gerar o plano e o propósito de Deus. Deus ama quando a gente diz que não tem mais força, porque Ele pode usar a dele. Deus ama quando a gente diz que não tem saída, porque Ele pode apresentar a porta, que é Jesus. Deus ama quando a gente diz que a gente está caindo e fracassando, porque Ele pode finalmente apresentar o poder que se opera na nossa fraqueza. O que nos faz e o que nos torna, o que Deus nos chamou para fazer e o que Deus nos chamou para ser, é quando a gente não tem mais respostas, é quando só Ele pode fazer, é quando só Ele pode agir, é quando só Ele vai fazer. A maioria de nós queremos resolver a nossa vida, fomos criados para isso, fomos criados para a independência, fomos criados para amarrar os sapatos sozinho, fomos criados para fazer o dever sozinho, tomar banho sozinho. A vida inteira nos mandaram fazer coisas sozinhos. Mas com Deus, Ele não quer que a gente aprenda a fazer as coisas sozinhos. Ele quer que a gente aprenda a fazer as coisas com Ele. A vida vitoriosa não é o que você sabe fazer sozinho. A vida vitoriosa é aquilo que você só sabe fazer se Deus fizer. É aquilo que você descansa na vontade dEle. Sabe o que é o cansaço e o desânimo? É o nosso eu indo para a cruz. Já percebeu que a gente fica desanimado? E a gente fica às vezes abatido, a gente fica às vezes cansados, e a gente diz: eu estou tão cansado, eu estou tão desanimado com essa situação, eu estou que não aguento mais, Senhor. E Deus fica tão feliz com isso. Sabe por quê? Porque verdadeiramente, enquanto a gente tem força, enquanto a gente tem lutas, enquanto a gente tem força no braço, no próprio braço da gente, a gente vai usar essas forças. Às vezes a gente fica de pé depois de grandes lutas, não é porque Deus sustentou, foi o nosso orgulho. E às vezes Deus precisa fazer uma dicotomia na nossa vida e mostrar pra gente que a gente não está de pé porque o nosso orgulho nos sustentou. A gente está de pé porque quando tudo falhou, foi o Senhor que sustentou. Tem algumas pessoas que a gente olha, eu não sei como ela está aguentando tudo que está passando e ela está de pé. Nesse momento eu sempre pergunto a Deus: Senhor, eu estou de pé ainda por causa do meu orgulho ou por causa do teu braço? Porque se tiver um restinho de orgulho, por favor, resolve o restinho, Senhor. Porque eu sei que uma das coisas que Deus detesta é orgulho. Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Ele dá graça ao humilde. Então, a nossa melhor forma é Deus vencer o nosso resto de orgulho. Porque quando você ficar de pé, pelo Senhor ter te levantado, e não sobrar mais nenhum orgulho, que a nossa caminhada é se parecer mais com Jesus. A nossa caminhada é cada dia a gente ficar mais parecida com Jesus. É por isso que a caminhada vai ter cruz, para ter glória. É por isso que a caminhada vai ter lutas, para que haja alegria. A caminhada vai ter confusão, turbulências, para que a gente saiba que Jesus é a nossa paz. Então, quando Raquel, ela começa a dar um nome para a situação, na mesma hora houve a intervenção divina. Uma intervenção divina para que o nome não fosse dado de acordo com o que se via, mas o nome fosse dado de acordo com aquilo que ia ser. Nós nunca devemos chamar as coisas como estão, nós só devemos chamar as coisas como serão. Nós nunca devemos chamar nossos filhos como estão, mas nós devemos chamar nossos filhos como serão.
nós que amamos, precisa olhar e dar um nome. E a maioria de nós aqui talvez esteja dando um nome ao que está vivendo hoje de Benoni. E talvez Deus te chamou aqui para que você chame de Benjamim. A porção de Benjamim foi 5 vezes maior do que a dos seus irmãos. A porção de Benjamim foi reconhecida. Quando José foi dar porção aos irmãos, as 12 tribos, ele deu a porção a Benjamim maior do que todos. Por quê? Porque Benjamim, ele tinha vindo de um lugar, de Efrata, que é conhecido de cinzas e uma grande colheita. Ele tinha vindo de um lugar difícil. Ele tinha vindo de uma situação difícil. Ele tinha vindo respirar enquanto sua mãe encerrava o seu último fôlego. Ele tinha vindo de tudo isso. Mas ao mesmo tempo Deus estava dizendo para este nascimento: a minha porção será 5 vezes maior. Por quê? Porque onde há Benoni, há um Benjamim. A Bíblia diz também que às vezes nós não gostamos das circunstâncias que estamos enfrentando. Ninguém gosta. Quem é que gosta de lugares difíceis? Mas se nós nos submetermos a Ele, enquanto o Benoni está chegando, Ele vai transformar no Benjamim. É a nossa submissão a Deus, nos lugares onde nós estamos, que vai fazer as situações mudarem. Em Hebreus 10, 19 e 20 diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. O véu, quando foi rasgado, gerou acesso e confiança. O véu, quando foi rasgado, esse véu que trouxe o povo de volta para a presença de Deus. Não só um sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, e ele entrava com a corda no pé, porque se ele morresse, tinha que puxar a corda, porque ninguém poderia entrar no Santo dos Santos, por ser um lugar tão específico, tão santo, tão separado, tão guardado, que um homem só entrava, e ele precisava entrar com todo temor, porque se ele entrasse de uma forma errada, se ele tivesse com a conduta do coração errada, ele seria fulminado. Sabe o que Jesus fez? Ele rasgou para que eu e você entrasse com confiança no trono da graça e recebêssemos socorro em momento oportuno. O momento oportuno é o momento chave, é o momento profético, é o momento que muda destinos. Deus está abrindo as cortinas hoje para você entrar num lugar onde vai acessar o seu futuro. Mulheres estão vindo aqui, não porque são melhores, mas porque resistiram em meio à dor. Não porque são mais preparadas, mas porque suportaram a aflição. Não porque sabem mais, mas porque olharam em sua volta e decidiram: se eu desistir agora, muitos vão cair. Deus às vezes nos coloca em um lugar onde a gente não tem como voltar atrás. Às vezes Deus põe uma perseguição na nossa vida tão grande que não tem como você retroceder, que não tem como você voltar atrás. E você às vezes fica querendo voltar atrás, porque voltar atrás é voltar para o que é familiar. Voltar atrás é voltar para os inimigos que você já conhece. O passado você já sabe como é, o futuro não. Por isso que muitas mulheres hoje, elas estão presas no passado, com medo do desconhecido. O passado é fato, o futuro é fé. A Ele. O passado não pode mudar, mas o futuro pode. E é muito mais fácil às vezes a gente manter o morto na cama, o morto no guarda-roupa, com as roupas penduradas. Talvez o morto esteja na gaveta, com as cartas escritas. O morto nas fotos, o morto no álbum, o morto nas lembranças, o morto no Facebook ou no Instagram. É mais fácil manter o morto do que procurar o vivo, porque o morto eu já conheço. O morto me prende, o morto é a tirania do familiar. Às vezes a gente não consegue se afastar muito do que as nossas avós fizeram,
do que nossas mães fizeram, do que nossas tias fizeram. E a gente fica em círculos, repetindo histórias, em vez de ativar a fé. Porque a fé nos chama para o desconhecido, para o que o Senhor preparou no amanhã. Mas quando a cortina foi rasgada para você entrar no seu futuro e não no seu passado. Quando Jesus morreu, a terra tremeu e a cortina rasgou do templo. O que é que o Senhor estava dizendo a mim e a você? O passado não importa mais. O que ficou para trás da cortina ficou. Agora é para avançar. A cortina nos separava da intimidade com Deus, nos separava do futuro. A cortina, ano após ano, precisava de animais de sacrifícios, precisava de animais mortos no altar, precisava a repetição e a religiosidade. Deus trocou o passado, a repetição e a religiosidade pelo acesso, pela confiança e pelo futuro. Mas nós muitas vezes estamos ainda com o véu. Muitas vezes nós ainda estamos lidando com as coisas que Deus tem para nós e estamos nos relacionando com o véu no rosto. Quando Moisés falava com o Senhor, ele vinha com o véu no seu rosto, tal era a glória. Mas o Senhor disse que precisava romper essa estação. Precisava romper este véu. A Bíblia fala que quando Tamar, ela foi seduzir o seu sogro, diz em Gênesis 38, seu sogro está a caminho de Tima para tosquiar suas ovelhas. Ela trocou suas roupas de viúva e cobriu-se com um véu para se disfarçar. O pecado, o medo, faz a gente andar de véu. É por isso que Tamar, quando quis enganar o seu sogro, ela permaneceu de véu. Ele ia tosquiar ovelhas, ele ia trazer a nudez da ovelha. E Tamar aparece com um véu no rosto. O véu para Tamar era o véu do engano, era o véu de resolver o passado dela. Ela não buscou resolver o passado dela com Deus, ela resolveu o passado dela encobrindo-se com o véu, se escondendo com o véu. Deus nos chama para a gente romper os véus que estão na nossa vida, os véus que a gente vai acumulando, da vergonha da infância, da vergonha do abuso, da vergonha do aborto, da vergonha do divórcio e por aí vai. Nós fomos colocando véus, porque é mais fácil viver de véus. Mas o propósito não é o véu, o propósito é o véu rasgado, o destino cumprido e o propósito estabelecido. O propósito que Deus tem para mim e para você não é um véu, não é estar atrás do véu, é confortável. 2 Coríntios 3,18 diz: com o rosto desvendado, nós contemplamos a glória do Senhor e somos transformados segundo a sua imagem. Quer dizer, o véu deixa a gente segundo o nosso passado, segundo a imagem do passado. Quando a gente desnuda o véu, a gente é transformada segundo a sua imagem. O véu esconde o nosso verdadeiro eu, aquilo que nós somos criados para ser, e nos prende no eu do passado, no eu que o inimigo machucou, naquilo que o rufião do jardim causou, nas amargas lembranças, nas dores passadas, nos lutos não vencidos, nas histórias doídas. O véu te prende, o véu te amarra, o véu te esconde, e você não pode contemplar a glória do Senhor e ser transformada segundo a sua imagem. Que a gente não seja como Tamar, que ficou na beira da estrada, em busca de resolver o seu passado, se escondeu atrás de um véu e foi tão roubada. Soluções que a gente toma atrás de véus são sempre soluções de mentira, soluções de engano, soluções de trapaças, soluções de manipulação. Naquele momento, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Toda vez que Deus está para rasgar o véu,
vem terremoto. Talvez você não está entendendo o terremoto que você está passando. Mas quando Deus ia rasgar o véu de alto a baixo, teve terremoto. A terra sacudiu. Você está sendo sacudida. Você está numa situação que saiu do lugar que você era confortável para você. Não estaria Deus rasgando o véu? Não estaria Deus trazendo você para perto da presença dEle? Porque o véu sempre lhe separa de Deus. O véu te põe fora, mas o véu rasgado dá acesso e autoridade. Acheguemos com confiança ao trono da graça, onde recebemos socorro em momento oportuno. É impossível chegar no trono com o véu. O véu já foi rasgado e o trono já está preparado. O maior prazer de Deus é colocar o seu filho na cruz, para que ele cumpra o propósito, para que você também chegue na presença dele. Mas nós vamos colocando véus e véus em nossas vidas. E o interessante é que quando a gente coloca o véu com Deus, para com Deus, a gente acaba colocando o véu para com os nossos filhos, para com as nossas amigas, para com os nossos pais, para com os nossos maridos. O véu é um lugar onde a intimidade não pode aparecer. O véu é um disfarce. O véu é o esconderijo. O véu é nebuloso. O véu é duvidoso. No Antigo Oriente Médio, quando os homens precisavam liberar suas filhas e elas nasciam muito feias, eles contratavam que o casamento fosse dado dote na hora que eles entregavam a noiva, mas a noiva de véu, porque era uma forma de trapassar o dote. Porque a intimidade é rasgar o véu, e a falsidade e a superficialidade é manter o véu. Nós não somos tratadas segundo aquilo que a gente esconde. Deus só pode tratar segundo aquilo que a gente deixa aparecer. O que torna a vida real não é manter o véu, mas é rasgar o véu. A religião judaica estava chegando ao fim. Eles não tinham milagres, eles não tinham poder, eles não podiam expulsar demônios. Eles estavam presos constantemente no costume, nas leis, porque eles tinham perdido a intimidade com Deus. Aquela intimidade que Moisés teve no Sinai, a intimidade eles perderam. Não havia mais carros de fogo, não havia mais milagres, não havia mais profetas ressuscitando mortos. Por isso foi necessário o Senhor rasgar o véu, para que o povo voltasse para o átrio, para o lugar de encontro, para o lugar de intimidade. Porque Deus queria romper o legalismo, a religiosidade e a superficialidade. O que é Jesus para você? É uma religião? O que é Jesus para você? É seu amigo íntimo, onde você todo dia acessa a presença dEle. Interessante que eu comecei a palavra falando das pessoas por onde eu passei esse último mês, e as pessoas diziam para mim: mas a gente quer muito que Deus fale conosco. E eu disse: mas Deus não fala com vocês. Não, a gente ama profecias, ama cultos assim, porque a gente precisa ouvir essas coisas. E eu disse: mas Ele falou comigo hoje de manhã. Como não está falando com vocês? Todos os dias de manhã Deus fala comigo, porque eu leio a Bíblia, eu tenho intimidade, eu me perco adorando, eu tenho prazer de me levantar só para conversar com Ele. Eu amo andar de bicicleta e sair falando com Deus. Ele escolhe tomates comigo, caminha comigo, toma banho de mar comigo, porque não quero mais nenhum véu. Eu não quero mais nenhuma superficialidade. Eu não quero mais uma vida de faz de conta, uma vida de aparências. Eu quero a verdadeira vida. E a verdadeira vida só se vive com Jesus. Não é onde você mora, não é o que você tem, não é as pessoas que lhe cercam, não é se as pessoas lhe admiram ou lhe jogam pedras, mas é você ter certeza que você falou com Ele hoje mesmo e Ele disse que estava tudo bem. É ter a certeza que Ele está no controle, a despeito do que estamos passando. E uma segunda situação sobre o véu
terminando. Eu sei que chega no final fica mais corrido, né? Mas diz assim, mas o vinho novo é sempre no final. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. 2 Coríntios 3:16. Então, é a falta da conversão ao Senhor que faz a gente permanecer por trás do véu. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O véu é colocado, rasgado, é colocado para longe da sua vida. A conversão, o que é convergir? Converter é se voltar para, é olhar para, é entender que eu não posso fazer nada sem olhar para Ele. Então, a verdadeira conversão é rasgar o véu da sua vida. Talvez você tenha um véu para rasgar essa noite. Talvez haja um véu para ser rompido. Um véu da sua infância. Um véu da sua dor. Talvez você mascarou algo e colocou por trás de um véu. Parece que está tudo bem. E a gente continua no campo jogando. Mas a gente está machucada. A gente continua cozinhando. Mas a gente está machucada. A gente continua fazendo amor, mas a gente está machucada. Mas a gente passa batom, mas a gente está machucada. A gente pare filhos, mas a gente está machucada. Onde tem um véu na sua vida hoje? Onde está escondido o véu que lhe separa da intimidade, do acesso e da confiança? O que mais pode nos assustar não são as coisas que aparecem, são as coisas que a gente esconde. O que mais pode nos destruir não é o que você vê todo dia, é o que você guardou no fundo do baú. O que mais pode comprometer o seu destino não são as coisas que você lida dia a dia, são as coisas que você não fala, são as coisas que você não pronuncia, são as coisas que você não diz, mas elas estão lá, elas estão por trás do véu. Aquele que encobre a transgressão jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. O esconder faz crescer, o trazer à luz faz desaparecer. O inimigo é muito grande quando está escondido, mas não é nada quando está exposto. Suas maiores dores geralmente a gente escondeu, com medo do que os outros poderiam fazer conosco se soubessem. Às vezes sua maior dor não foi o que você fez com os outros, mas foi o que os outros fizeram com você. Foi o que fizeram com você no véu. O véu é o escuro do quarto. O véu é quando mamãe saía para trabalhar. O véu é aquele lugar que você nunca deveria ter estado com o seu namorado. O véu é as coisas que estão guardadas e escondidas, que ainda não foram trazidas à luz. Eu sei que eu tenho tão pouco tempo, eu tenho tanto para lhe falar, mas eu queria que você agora olhasse para o que você guardou nesse véu, o que você nunca teve coragem de dizer. Muitas vezes as mulheres são conhecidas pelas coisas que falam, mas na verdade o que a gente não fala é o que está mais machucando. A gente fala tantas coisas para não falar a verdade. Às vezes a gente fala tantos assuntos para não entrar no verdadeiro assunto. Às vezes você está lidando hoje com alguma coisa que ela não foi a causa, mas ela é o efeito. Talvez você esteja sendo rotulada de desequilibrada, de que fala demais, de depressiva, de desanimada, de fria. Mas talvez tudo isso que estão olhando em você não é na verdade o que você é. Esse é só o efeito do véu que ainda está nas suas emoções. Não tem lugar mais secreto onde não seja o seu quarto, onde você pode ser curada. Não tem lugar mais maravilhoso para cura do que o seu quarto, de joelhos, rosto em chão, joelhos no chão, Bíblias abertas, cadernos de orações. É o lugar do secreto.
Tem muitas pessoas que pensam que rasgar o véu é sair numa avenida movimentada. Rasgar o véu continua sendo no secreto, no escondido. O templo teve o seu véu rasgado no secreto. A dor de Jesus foi na avenida movimentada. Todos passavam e todos viam ele na cruz, agonizando 6 horas entre a vida e a morte, para que no secreto o véu fosse rasgado. Jesus morreu publicamente, mas o véu foi rasgado secretamente. Quer rasgar o véu? Não vai acontecer na beira-mar 114. Vai acontecer quando você sair daqui. Quando na segunda-feira, com o rosto no chão, lágrimas que rolam, no secreto da oração, o véu continuará sendo rasgado. O véu continuará sendo rasgado. O sofrimento de Jesus público com um véu no secreto. Véu é lugar de intimidade. Quando os homens rompem o véu, eles fazem aliança de casamento. No casamento antigo judaico, abrir o véu era dizer: essa mulher agora é minha. Quando o véu era tirado do rosto da noiva, ele estava dizendo verdadeiramente: eu aceito essa mulher. Porque ele estava dizendo: não há nada mais oculto nela que eu não possa ver, que eu não possa perceber. Por isso que com essa eu me caso. As noivas antigamente entravam com véu, lembram disso? Véus. Porque o véu trazia o escondido, o guardado. Uma vez que se levantasse o véu, estava dizendo: eu me caso com você, eu me torno um só com você. Jesus está rasgando o véu para dizer isso para você. Jesus está dizendo isso para você hoje. Ele está dizendo: eu conheço tudo, sei o seu passado, sei o que você fez e sei o que fizeram com você. Mas não há nada que fizeram e não há nada que você fez que eu não possa curar no secreto, no véu rasgado, no joelho dobrado, na oração compungida. Ele está dizendo: eu te transformo como igual a mim, segundo a minha imagem, segundo a minha semelhança. Só queria encerrando, né? Começando a encerrar. Estou ainda dentro do meu tempo. Quando a gente se sente inferior por dentro, a gente perde força por fora. É por isso que ele rasga o véu de dentro para fora. Jesus não esperou que as situações externas melhorassem para ele cumprir o propósito. Esté venceu em oração. Sara venceu ao se posicionar. Ana venceu quando agonizou. Ruth venceu quando perseverou. Noemi venceu quando não desistiu. Raquel venceu quando disse: eu aceito, de Benoni a Benjamim. Quer vencer hoje? Quer vencer esse tempo? E você, aonde está o seu véu? Sara venceu o véu. A Bíblia diz que já Sara recebeu poder para conceber. Esther rasgou o véu quando orou 3 dias e jejuou. Mudou uma nação. Sara não desistiu. Todas essas mulheres, elas foram até o lugar onde o véu precisava ser rasgado. Eu oro essa noite para que o lugar do véu seja rasgado. Um dia Deus rasgou meu véu. Eu imaginei que eu estava perdida. Um dia Deus permitiu o meu véu de proteção ser rasgado. E eu nunca me senti tão desprotegida. Eu tinha tudo perfeito. Eu era a neta de Dona Alice, que ia para a congregacional de sapato de verniz e saias de borboletas. Mas meu véu foi rasgado.
Eu casava a Barbie com o Falco e os filhos eram as fofoletes. O Falco era barbudo. Era perfeita as casinhas que eu fazia. A garota que vencia os concursos de redação estava com o véu rasgado. Agonizei, chorei. Quase me perdi em lágrimas. Amaldiçoei o meu caminho. Não entendi a história. Por todo o tempo que eu não entendia que Deus estava rasgando o véu, eu só gerava Benonis. Eu gerava a minha dor. Eu reproduzia a minha dor. Raquel gerou dor. A dor de Raquel foi tão grande na disputa com Lia. A dor de Raquel foi tão grande diante das situações que ela viveu nos 14 anos na casa de Labão, que tudo que ela gerou foi Benoni. Você anda gerando Benoni pelo que você passou? Você anda gerando Benoni diante do que você viveu? Suas expectativas estão relacionadas com o seu passado e o seu presente? Ou suas expectativas estão relacionadas com a Bíblia? Porque algumas vezes na minha vida eu não vivi o que a Bíblia diz. Eu vivi o contrário do que a Bíblia dizia. Eu dizia: Senhor, eu leio uma coisa aqui, mas não é o que acontece comigo. Eu acho que você é mais uma da minha linhagem, Senhor, que vai só suportar a cruz para ir para a eternidade. Vai suportar a cruz para um dia ir para a glória. Serei igual as minhas tias. Se orgulhavam de joelhos calejados. Poucas vitórias para contar. Mas Ele ressignificou a minha dor. Eu acho que eu fui uma das mulheres que mais sofreu na família da minha avó. Porque todas criadas crentes, né? E a minha história era mais difícil. Eu passei por coisas que minhas primas e minhas tias nunca tinham passado. Deus estava me dizendo: eu vou levar você ao último ponto. Porque quando houve o grito de Jesus na cruz, a terra tremeu e o véu rasgou. Às vezes Deus está te levando ao último ponto, porque Ele não quer que você o veja pelo véu, mas Ele quer rasgar o seu véu. A Ele, a Ele. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Deixa Ele rasgar o que Ele tem que rasgar hoje. Eu quebro. Deixa Ele rasgar a sua infância. Eu quebro meu Não deixe mais nenhum véu agora. aos teus pés. Rasgue o véu, deixe. Aos pés do meu amado. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor. Ele quer tirar você do oculto hoje. Perfume, minhas lágrimas que vão cair. A carne rasgada de Jesus estava preparando um véu rasgado. Talvez sua carne tenha sido rasgada, mas Ele está dizendo: a intimidade vai ser maior a partir de agora. A entrega é maior agora. Você vai me conhecer. A intimidade do Senhor é para os que os buscam, aos quais dará a conhecer a aliança. Deixa Ele tirar o véu. Ele quer ter intimidade com a noiva. Esses dias Jesus está tirando o véu da noiva. Ele comprou a noiva. Ele comprou a noiva já. Então deixa o véu rasgar. Deixa o véu rasgar. Não há nada que Ele não conheça de você. Não há nada que Ele já não saiba.
Você é noiva comprada. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Você é noiva comprada. Ele comprou a história. Ele comprou suas dores. Ele comprou seu luto. Ele comprou sua pior história e o seu pior segredo. Ele não vai se espantar com você. Ele comprou você. Ele aceita você. Ele quer você. Ele quer você. Véu rasgado, acesso, intimidade. Deixa ele vir. Deixa ele te tocar essa noite. Deixa ele te tocar agora. Deixa ele te tocar. Eu quebro meu vaso. Véu rasgado, vaso quebrado, está consumado. Aos pés do meu Sim, é aos pés dele. É recomeços. Quando o véu rasgou, tudo mudou. Nunca mais o templo se viu para aqueles homens. aos pés do meu amado. Você está lutando para ele não rasgar o véu. E ele está lutando para abrir o véu. Porque o véu vai trazer intimidade. O véu rasgado vai trazer intimidade. A presença dele vale mais. Não importa o preço. Eu vou prosseguir. Eu vou terminar. Se ele me aceitar, eu não preciso mais esmolar. Uma mulher que rasgou o véu, ela não precisa esmolar relacionamento. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Sim, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. pela primeira vez, depois de tantos anos, se sinta aceita. Se sinta aceita. Depois que o noivo pegava a noiva e tirava o véu, ele não podia mais devolver. No Oriente era assim. Depois do véu, e ele a levou, não tinha mais devolução. Jesus rasgou aquele véu para você ter certeza que ele não vai mais soltar sua mão. Não te deixarei, não te desampararei. Estarei contigo todos os dias da tua vida. Quem tem um grande Deus não precisa de esmolar nenhum outro relacionamento. Quem tem um grande marido, como está em Isaías 54, não precisa ter marido perfeito, porque ele já tem um marido. Você pode continuar casada com o seu marido, porque você já tem um marido perfeito. Está em Isaías 54. Quem tem marido perfeito não precisa ficar enlouquecido atrás de um homem para ele ser perfeito. Quem tem um pai que abraça e cuida, que rasgou um véu só para ficar mais perto de você, não precisa mais de subterfúgios. Lance fora. Quanto mais a gente tem de Jesus, menos a gente precisa das coisas do mundo. Quanto mais você tem o amor de Jesus, menos você vai esmolar os outros amores da terra. Que você receba agora uma dosagem de amor. Que você receba uma dosagem sobrenatural desse amor que te aceita com toda a tua história, com todos os teus dias errados, decisões absurdas. Que você seja completamente agora rendida a Ele. Rendida a Ele. A maior mentira do inimigo é te manter por trás do véu, dizendo que dentro do véu só com perfeição. Não, Jesus foi na cruz para que o véu fosse rasgado e você entrasse como você está hoje. Você passa do véu hoje como você está, sem esconder nada,
sem medo de não ser aceita, sem medo de não ser aceita, porque Deus escreve novas histórias para novos começos. Deus tem um novo começo. Você às vezes está lutando pelo que passou, e Deus está dizendo a você: eu não preciso mudar o que passou, porque eu já escrevi o amanhã. Uma vida vitoriosa não é apagar o que foi, é permanecer com Ele a despeito do que foi. Eu não preciso apagar meu passado, eu só preciso continuar olhando para Ele, que é o meu futuro. Leoas, leoas, você só precisa olhar para o que Ele já preparou. É verdade, o leite já derramou. Eu não posso fazer nada sobre esse leite derramado, mas pode ter certeza que ainda tem muita vaca para tirar leite. Tem muito leite ainda para eu tirar. E pode ter certeza que eu vou pegar essas tetas e eu vou tirar muito leite. Aleluia. Não chore pelo que foi, sorria, porque o melhor está por vir. Jeremias 29:11. Eis que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É verdade, da linhagem da minha avó eu fui a que mais sofri. É verdade, da linhagem da minha avó foi sobre mim que Ele mais triunfou. A Ele! A Ele!